Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de revisão para a prova de certificação CPA 20. Nesse vídeo aqui eu vou estar respondendo algumas questões que pode estar aparecendo na sua prova e com certeza vai te ajudar a tirar algumas dúvidas e vai te ajudar na preparação para ser aprovado nessa certificação. Então vamos lá começar. Joia, eu já deixei aí na tela, eu coloquei aqui o meu site, só vou clicar aqui no curso CPA 20 para a gente acessar a página lá de exercícios. Tá? Deixa eu clicar aqui no continue. Beleza, já chegou aqui na página do aluno, né? Você vê que aqui ele está dividido certinho dos módulos exatamente como a prova e a gente vai pegar aqui nessa última parte os exercícios de fixação do módulo 1. Tá? Vou começar respondendo sobre ele. Esse módulo aqui fala sobre Sistema Financeiro Nacional, participantes do mercado. Então, um módulo que aparece tanto na CPA 10, quanto na CPA 20, quanto na CEA, quanto em outras certificações da Ambima, tá? CFG, CG, CGA. Vamos começar aqui então pela primeira pergunta, número 10.181. O Conselho Monetário Nacional foi criado pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, sendo esse o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Esse órgão é composto por Ministro da Fazenda, que é o presidente, Ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, Ministro da Fazenda, aí já vamos começar eliminando essa daqui, tá? Ministério da Fazenda, ele foi extinto, não existe mais, hoje em dia ele é chamado de Ministério da Economia. Então, consequentemente, o Ministro da Fazenda, ele também não existe mais. Então, a gente já pode marcar essa aqui como sendo falsa, essa segunda também como sendo falsa, ok? Aí temos a letra C e a D falando do Ministro da Economia, que é o presidente, ok? Ambas estão corretas por enquanto. Secretário Especial da Fazenda e Presidente do Banco Central. E a letra D fala Ministro da Fazenda e Presidente do Banco Central. Só que o Ministro da Fazenda, ele foi transformado em Ministro da Economia. Né? Então é como se eu estivesse falando da mesma pessoa aqui nessa última questão. Então essa daqui ela também está falsa por conta disso. Só para você relembrar, o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão máximo por quê? Porque ele é o órgão que dita as normas para o sistema financeiro. Tá? Então ele traz várias regras tanto para o Banco Central como a Comissão de Valores Mobiliários. Uma coisa muito importante que o Conselho faz todos os anos é definir qual que vai ser a nossa meta de inflação. Tá? Que é a meta do IPCA. Lembra que a inflação ela é definida todos os anos, ela tem um valor central e essa meta ela pode oscilar tanto para cima quanto para baixo. Então, digamos que o Conselho ele tem definido a meta aqui em 3,5% ao ano, que é a meta para 2022. Essa oscilação aqui, dessa inflação, ela pode variar mais 1,5% para cima ou menos 1,5% para baixo. Então, se o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é o órgão responsável por definir a taxa Selic com o objetivo de atingir a meta da inflação, ele deixar a inflação entre 2%, que seria aqui 3,5% menos 1,5%, ou então 5%, beleza, significa que ele atingiu a meta de inflação que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, caso ultrapasse esse teto da meta, né, fique, por exemplo, acima de 5% ou abaixo de 2%, ele já está fazendo algo considerado errado, então ele vai ter que depois fazer uma carta aberta se explicando para o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Economia. Beleza? Então a resposta aqui é a letra C, eu passei isso daqui para vocês como algo extra para você anotar. Lembrar que o Conselho Monetário Nacional, ele define aqui a meta de inflação. Vamos fazer mais uma aqui então relacionada ao sistema financeiro. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente conseguir usar o quadro de novo. Beleza. A alíquota de recolhimento compulsório sobre depósitos à vista aumenta e, além disso, o Banco Central realiza a venda de título público federal ao mercado. Com relação à liquidez do mercado financeiro, ocorrem respectivamente. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui. Primeiro ponto, o que vem a ser esse recolhimento compulsório? Lembra que todo o dinheiro que um determinado banco recebe, né, digamos que um banco está recebendo aqui R$100, ele vai ser obrigado a deixar uma parte desse dinheiro, ou seja, um percentual desse dinheiro, guardado em uma conta lá no Banco Central. Tá? Se o depósito compulsório for de 20% e ele recebeu R$100, ele vai ter que deixar automaticamente guardado lá no Banco Central quantos reais? R$20. E aí a instituição financeira ela vai poder pegar esse dinheiro aqui que sobrou, que no caso é os R$80, e ela vai emprestar, vai fazer o que ela quiser. Né? Vamos supor que ela emprestou aqui para outra pessoa e por aí vai. Então, o depósito compulsório nada mais é do que um dinheiro que fica guardado lá no Banco Central, que não pode ser utilizado,
Ou seja, quanto maior for o percentual do compulsório, ou seja, quanto mais alto for isso aqui, 20%, né, digamos que vai lá para 30%, 40%, mais dinheiro o banco deixa parado lá na conta do Banco Central que ele não pode utilizar para emprestar. Consequentemente, se ele tem mais dinheiro parado lá no Banco Central, a liquidez da economia ela cai. O que é a liquidez? Ela pode ser considerada a quantidade de moeda em circulação. Então, quanto mais dinheiro tem circulando na nossa economia, mais liquidez essa economia tem. Beleza? Quando a gente fala de venda de ativos, a gente pode pensar que liquidez é o seguinte: ela é a facilidade de você converter o seu ativo em dinheiro. Então, um imóvel, por exemplo, ele tem uma liquidez baixa, porque você não consegue vender ele do dia para a noite. Às vezes você fica meses para vender, então você tem uma dificuldade de converter em dinheiro. Agora, quando a gente fala liquidez de maneira geral, né, igual falou aqui, a gente está querendo dizer quantidade de moeda em circulação. Se o compulsório aumenta, automaticamente a liquidez da economia cai. Beleza? Sobre depósito à vista, lembra que depósito à vista nada mais é do que a conta corrente. Ok? Então é o dinheiro que as pessoas depositam na conta corrente do banco, o banco é obrigado a deixar uma parte guardada no Banco Central. E aí, além disso, o Banco Central realiza a venda de título público federal ao mercado. Então, o que você faz se aparece uma questão assim na prova? Você vai lá, coloca aqui o Banco Central, beleza? E aí você vai dizer que esse Banco Central, ele está vendendo, deixa eu aumentar só aqui a caneta, ele está vendendo título público para o mercado, nesse caso para outros bancos. Eu vou colocar aqui instituição financeira. Quando ele faz a venda de um título público, ele está fazendo o quê? Estou vendendo algo, consequentemente essa instituição financeira ela vai ter que me pagar por esse algo que eu estou vendendo para ela. Né? Então ela vai me mandar um dinheiro aqui. Então antes esse banco que tinha dinheiro lá em caixa, agora ele vai passar a ter título público em caixa. Ou seja, título público não serve para empréstimo, não serve para criar liquidez. Título é um título, né? Usado como meio de troca. Então se você faz a venda de título público para os bancos, você também tira a liquidez da economia, então também ocorre uma redução da circulação do dinheiro na economia como um todo, tá? Então, com relação à liquidez, o que acontece quando você aumenta o compulsório? Cai a liquidez, e se você vende o título público federal, cai a liquidez também. Essa é a resposta correta, tá? E aí você vê que tem aqui, pessoal, essa parte de questão comentada. Então, quem faz aí o curso é só clicar ali que já aparece eu explicando exatamente isso para vocês, beleza? Vamos dar continuidade aqui então, vou pegar mais uma só aqui sobre sistema financeiro, aí depois a gente pula e faz alguma de outro módulo só para a gente dar uma variada, tá? Deixa eu apagar tudo aqui também. Beleza. Os bancos comerciais são autorizados a estruturar operações de valores mobiliários, operar carteira de arrendamento mercantil, administrar recursos terceiros ou disponibilizar financiamentos a curto e médio prazo. O que é um banco comercial? Lembra que existem vários tipos de bancos, né? Eu tenho aqui o banco comercial, eu tenho o banco de investimentos, eu tenho o banco de desenvolvimento, eu tenho a sociedade de crédito imobiliário, tenho a sociedade de crédito, financiamento e investimento e tenho a sociedade de arrendamento mercantil. Quando você fala de banco comercial, você está querendo falar de uma carteira que o banco múltiplo, por exemplo, né? Um banco ele não necessariamente precisa ser múltiplo, ele pode ter só a carteira comercial se ele quiser, mas vamos supor que aqui você tem um banco múltiplo que possua essa carteira comercial. Para você ser considerado um banco múltiplo, você tem que ter no mínimo 2 carteiras. Pode ser qualquer uma delas, mas desde que obrigatoriamente ou você tenha a de comercial ou a de investimentos. Então, eu posso ter a comercial com de desenvolvimento, eu sou banco múltiplo. Posso ter a comercial com a sociedade de crédito, financiamento e investimento, eu sou um banco múltiplo. Ok? Eu tenho que ter no mínimo 2, obrigatoriamente uma dessas daqui. Beleza. O banco comercial, ele pode captar recursos, por exemplo, através de depósito à vista, que seria a conta corrente. Tá? Ele pode conceder financiamento de curto prazo e médio prazo. Geralmente ele faz isso para quê? Para capital de giro. Tá? Estou colocando a sigla aqui porque não vai dar para escrever tudo. Capital de giro é justamente para você girar aquele dinheiro. Você pega um empréstimo, por exemplo, para você fazer o pagamento de salários dos seus funcionários. Isso é um exemplo de capital de giro. Beleza? E o banco de investimento ele vai ter outras funções. Por exemplo, ele pode estruturar operações de valores mobiliários, que seria, por exemplo, fazer a abertura de capital de uma empresa, que seria o IPO, né? Initial Public Offering, oferta pública inicial de ações.
o banco de investimento pode fazer, o comercial não pode. Operar carteira de arrendamento mercantil. Quem faz isso é a sociedade de arrendamento mercantil. Isso daqui é a mesma coisa que eu falar leasing, ok? Leasing, que pode ser entendido como se fosse um contrato de aluguel. Eu sempre dou o exemplo assim. A pessoa que ela faz um arrendamento mercantil, ela é como se ela estivesse fazendo um aluguel de uma casa. Eu chego lá no banco, eu vou pedir um arrendamento para uma determinada casa, eu vou passar a morar na casa, só que a casa não é minha, a casa é do banco, né? Eu somente faço o quê? O usufruto daquele imóvel. Mas quem é o dono do imóvel é o banco. Claro que existe o contrato e eu posso simplesmente lá no final, né, se isso aí estiver contendo nas cláusulas lá do arrendamento mercantil, ter a opção de compra dessa casa depois no final desse contrato. Ok? Mas então a letra A está errada, é um banco de investimento que faz. A letra B está errada, quem faz é a Sociedade de Arrendamento Mercantil. Quem administra recursos terceiros, administrar recursos terceiros também é o banco de investimento. E recursos de terceiros nada mais é do que o fundo de investimentos. Tá? Fundo de investimento é considerado uma administração de recursos de terceiros. Então, sobra aqui a letra D, disponibilizar financiamentos a curto e médios prazos, beleza? Essa é a resposta correta. Vamos trocar então aqui de módulo. Você vê que aqui também tem os simulados, tá? Mas eu não vou responder eles aqui hoje nessa aula. Vamos pegar esse módulo 7 aqui de estatística, que é um módulo que a galera tem bastante dúvida, né? O pessoal costuma não gostar muito desse módulo, mas vamos fazer aqui um pouquinho dele. Deixa eu apagar aqui então por enquanto. Beleza, deixa eu pegar minha caneta preta. Iniciar teste. Iniciar teste. Um investimento possui média igual a 2 e desvio padrão igual a 1. A probabilidade de que o retorno esperado esteja compreendido entre 1 e 3% é de aproximado. Então, o que você faz quando você vê uma questão dessa? Primeiro passo, você anota. A média tem essa nomenclatura de x barra, ela é igual a 2. E o desvio padrão, você vai chamar ele de que forma? Você pode chamar ele simplesmente de S. Né? S é a nomenclatura do desvio padrão amostral. Vamos colocar aqui igual a 1. Beleza. A probabilidade de que o retorno esteja compreendido entre 1 e 3%, ou seja, o retorno que você tem aqui, né? Vou colocar o retorno esperado seu, ele tem um intervalo entre 1% e 3%. Como que você faz esse tipo de cálculo? Quem já viu a aula sobre isso daqui, vai lembrar que tem relação com a distribuição normal de Gauss. A distribuição normal de Gauss, ela nada mais é do que esse diagrama aqui, onde você tem um ponto central, que é a média, que seria esse valor de 2, e conforme você vai acrescentando desvios padrões para frente ou tirando desvios padrões para trás, você vai pegando uma certa área desse gráfico. Então, posso colocar aqui 2 mais 1, que seria um desvio padrão, e 2 menos 1, que seria menos um desvio padrão. Quando eu faço isso, eu teria basicamente essa área desse gráfico toda completa. E aí essa área desse gráfico ele é um gráfico de probabilidades. Tá? Quando eu pego a média mais um desvio e a média menos um desvio, essa área pintada do gráfico ela vai representar 68% de probabilidade do meu retorno esperado estar situado entre esses valores que eu vou encontrar agora executando o cálculo. Tá? Como que você faz o cálculo? Você faz assim, ó. Média, vamos começar por aqui, ó. Média 2 mais um desvio, que você está fazendo aqui, ó. Média mais 1 é igual a 3. Média 2 menos um desvio, que é menos 1, né? O desvio padrão é 1. A gente vai chegar em 1. Quando eu fiz isso, automaticamente eu cheguei no valor de 1 e de 3, eu cheguei já no meu intervalo que foi solicitado na questão. E quando eu pego a média mais um desvio, a média menos 1, tenho 68% de probabilidade. Então a resposta correta já é a letra A. Se tivesse pedido, por exemplo, um retorno esperado diferente desse, eu teria que continuar a fazendo essa questão. E como que eu faria isso? Eu pegaria a média mais 2 desvio, então mais 1, a média menos 2 desvio, então média menos 1, menos 1. E depois eu poderia até fazer mais, continuar, né? Pego a média mais 1, ou seja, mais 3 desvios, e a média menos 1, ou seja, menos 3 desvios, para eu pegar quase que a totalidade da área desse gráfico. Então anota isso daqui já, que isso é importante. Quando a questão fala média mais um desvio ou menos um desvio,
esse número você tem que gravar, 68% de probabilidade. Quando fala a média mais 2 desvios e menos 2 desvios, são 95% de probabilidade. E quando fala a média mais 3 desvios e menos 3 desvios, são 99% de probabilidade do seu retorno estar situado entre aquele intervalo de confiança que você encontrar quando você executar o cálculo. Como na questão pedir 1 e 3, já encontramos, é a letra A tranquilamente, tá? Entendi porque que apareceu esse vai sim aqui, né? Deixa eu tirar isso daqui, ó. Acho que era ali do WhatsApp que estava aberto. Beleza, agora saiu, né? Aí eu coloquei já uma outra questão, vou fazer mais uma aqui então, falando sobre backtest, também sobre esse módulo 7, que é um dos módulos mais chatinhos da CPA 20. Vantagem, né? Quem faz a CPA 20 não precisa se preocupar com conta. Quem faz a CE já tem que dominar a HP12C. Backtest mede o risco de mercado de uma carteira. O que é o risco de mercado de uma carteira? É o risco de oscilação da carteira, ou seja, o risco de volatilidade. Às vezes você compra uma carteira por um determinado preço, digamos R$900, no dia seguinte vai para 800, depois para 950 e por aí vai, ela está oscilando. Tá? Backtest não serve para isso. Serve para reduzir o risco de uma carteira quando os limites do VaR são ultrapassados. O que é esse VaR? Esse VaR ele significa Value at Risk, que significa o valor no risco que você tem naquele fundo de investimento. Quando você pega um VaR, por exemplo, de 1%, isso significa que é assim que você interpreta. Ó. Primeiro, você teria que saber esse VaR aqui é 1%, mas com quantos por cento de confiança? Digamos que seja 95% de confiança. Ok. Como que você interpretaria isso daqui? E digamos que esse VaR ele seja para um dia. Você interpretaria dessa forma. Em um dia, a perda máxima que o meu fundo pode ter com 95% de confiança é 1%. Isso daqui é VaR. Backtest ele não serve para isso. Backtest ele serve para quê? Quando você é um gestor de um fundo de investimento e você faz o cálculo do VaR, pode ser que em um determinado dia, seja por compras, vendas de novos ativos, né, aplicações, resgates que seja, o VaR seu tenha mudado. Talvez ele não seja mais de 1%, ele seja de 2%. Quer dizer que o limite do seu VaR ele foi ultrapassado. Né? O VaR ele é definido e ele tem que ser aquele dali. Né? Se o fundo está falando que a sua perda máxima é 1%, com 95% de confiança, tem que ser esse valor. Se esse valor foi ultrapassado, o gestor vai fazer alguma coisa. Só que para ele saber que esse valor foi ultrapassado, ele tem que fazer o que a gente chama de backtest. É um teste do passado. Ok? Então a B, ó, ela está errada, ela serve para reduzir o risco de uma carteira quando o limite do VaR for ultrapassado? Não, ela serve para testar, ok? Isso daqui recebe o nome de stop loss, aí você reduz o risco daquela carteira. Eu vou até escrever aqui, ó, stop loss, beleza? Valida a modelagem de risco. A modelagem de risco recebe o nome de VaR, o backtest faz o teste para validar se realmente continua sendo 1%. Então essa é a resposta correta. Tá? A letra D você vê que fala, ó, mede o estresse do mercado quando a confiança é ultrapassada. Isso aí está errado. Isso daqui também ele tem outro nome que ele é chamado de stress test. Ok? Beleza, pessoal. Eu respondi aí para vocês 5 questões da certificação CPA 20. Com certeza isso aí vai ajudar você a rever conceitos, relembrar algumas coisas que podem estar caindo na sua prova. Se você tiver interesse, às vezes você apareceu aqui e não sabe nem o que é CPA 20, acessa aí o meu site, vai lá na página inicial, conheça um pouco mais sobre o curso, né? Você vê como que ele é estruturado, todas as questões comentadas, certinho, bonitinho, e venha ser aluno, venha ser aprovado aí na CPA 20. Pessoal, deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para nunca perder uma notificação e até a próxima revisão. Tchau, tchau!